Ah, já trabalhei muito, já rocei pasto, já plantei milho, já fiz de tudo na vida. É difícil, mas não tinha, assim, não tem estudo, não tem outra coisa, eu tinha que tocar aquele serviço mesmo, porque não tinha meio para outro serviço, né? Levanto 5 horas. Ah, eu levanto, eu arrumo umas obrigaçãozinhas aí, trato umas galinhas, mexo com as obrigações. 7 horas eu tiro um leitinho para me levar na fábrica. Ah, eu paro só depois que fecha a noite. Durante o tempo que tem de dia, Tá lutando? tá lutando. 7, meia, 8 horas nós estamos na cama. Porque é luta o dia inteiro, né? Chega de noite a gente tá cansado. A gente tem que procurar uma cama para descansar o esqueleto, como se diz, né? Porque não, nem tudo pode, né? Porque tem umas coisas que aí não dá pra gente plantar, que a idade já não deixa mais, né? A gente já não aguenta, né? Aí tem que, no caso, a gente tem que acabar comprando. Aqui não tem mais ninguém, não existe mais ninguém. Todo mundo acabou. Aí a vida vai continuando, né? E eu, por mim, eu já tinha era saído. Porque o acesso aqui pra nós é muito difícil. Eu acho que vai ser obrigado a sair, porque a idade tá chegando, já vai ficando perdendo as forças, né? Tenho vontade de mudar para Barbacena, se um dia tiver um dinheiro que dá para me comprar uma casinha lá, eu tenho vontade de mudar para lá. É com isso. Lá é muito bom. Ele gosta de lá. É. Quando ele começou a receber a aposentadoria, começou lá, né? Então lá no jardim tem aqueles velhos tudo jogando baralho, ele entrava na roda, lá ficava o dia inteiro, não viu o tempo passar, chegava a hora do ônibus voltar. Mas o Daniel não joga baralho, entendeu? Ele gosta de ver o outro jogar, mas ele mesmo não sabe. Eu não sei, teve um dia que uma turma lá insistiu comigo para entrar, eu falei, não posso entrar não, porque eu não conheço carta de baralho, meu filho, como é que eu vou entrar para jogar baralho com vocês aí? Assim mesmo eu gosto de ficar na roda. roda. Na roda lá, Torcendo, aí ele pega um tanto de turma, vai torcer para aquela turma que tá jogando, sabe? Se estiver meio caladinho com a cara feia, que o jogo não tá bom, nada, né? Ah, que passa, pai, um lugar bom de viver, mas apertado passa. É o dinheiro contadinho no final do mês, tem um mês que vai lá. Você tem que saber dividir. Porque para viver é muito bom, mas para ganhar a vida aqui é difícil. Tem gente que reclama muito da vida, que as consequências, eu não reclamo. Consequência todo mundo tem. Pode ser a pessoa mais rica que existe no mundo, que ele não está conseguindo tudo geralmente comprar. Depois da televisão mesmo. Depois ficou com fartura, tem até duas, um do uso, outra parada. 7, 6h30, tem missa em Conselho do Norte, assisto, depois vem as novelas. Aí eu não largo televisão nenhuma, né? E já não tem leitura, chego lá, livro, põe um qualquer tipo lá e tudo. Sei direitinho. Começo até mal eu passei. Eu estava adoecendo, né? Mas não é acostumado, né?
Já eu ia para os lugares, na casa dos outros meus filhos que tem, que aquele lugar que tiver televisão, né? Eu já ficava longe. Doido para me atrapalhar de gestão. Eu já olhava e atrapalhava. Você sabe o que antigamente o pessoal falava? O pessoal, a vida era mais respeitada. O cara namorava, se fosse para namorar, mas era casado, marcava o casamento. Nem roubo não tinha, não. Tem que ser do começo do mundo, ou mais é mesmo. Ia pedir o casamento, aquelas festas de cavaleiro, muita coisa bonita, não sei. Eu com 15 anos já ia. Agora depois foi indo, acabou tudo. Não tem mais casamento tratado, não. Hoje não tem mais casamento falado, não. O pessoal falava que ia existir no mundo, no fim do mundo, passado uns anos, que ia ser comunismo. Nós estamos no comunismo. Meu nome eu sei, né? Eu é Geraldo Ferreira da Silva. Desde criança eu moro aqui, né? Com 15 anos eu já estava aqui, né? Agora já tem mais de 40, né? Planta os modos, né? Umas plantinhas, né? Sempre capinha, vai capinando, né? As plantas, né? Só a venda aqui é longe, né? De vez em quando eu vou no Mogul, né? Sempre eu faço compra lá também, lá no Joaquim, né? Quando meu pai morreu, eu estava com 38. Não tinha idade, né? Covardia, né? O homem fez, né? Por morte de terra, né? Morreu matado por morte de terra. Foi brigar com o irmão aí ele foi buscar uma compra, né? Aí quando o Juca foi abrir a porteira com a compra na garupa, pá! Morreu sem ver Deus. Morreu matado. Com a espingarda de soca a soca. Paulinho ficou preso 36 anos na cadeia. Mas agora o Paulinho tá andando surdo. É tão maldito que daí escapuliu até do Chilindrona. Nada pegou ele mais, nada. Ele é irmão do Juca, do meu pai. Tá caindo aqui assim no sertão de Mogol. Chuva é muito tensa, mas todo mundo tem que se aproveitar, né? Nas férias todo mundo pode ir ao rio, vai estar bastante cheio, muito fundo. Eu estava com a pressão descontrolada. Aí foi um cardiologista com sorteio e falou assim, você tem que tomar um golinho de vinho, você tem que dançar, viver alegre, porque quem tem problema de coração tem que viver alegre. E graças a Deus, então nessa idade
Mas todo mundo me trata bem. Todo mundo me trata muito bem. Já uma mulher na idade que eu tô, chego lá no hospital, pode estar cheio de gente. Eles me põem na frente, porque é por causa da idade e eu pagar. Porque eu pago o plano. Uns falam assim, um dia eu cheguei, ainda tinha os meus, mas a senhora chegou por último. Eu falei assim, moça, você paga plano? Eu não pago não. Falei, então é isso. Por isso que eu passei na sua frente. Aqui começou a vir ônibus aqui de pouco tempo. Mas tinha assim, carro de boi. A vida foi difícil. Mas tinha muita terra boa aqui em Roda. O pessoal lavorava. Não foi criado só buscando na praça. Eu adorava de vir para aqui. Mas a arraial aqui está acabando. Se Deus não tiver dó e nem piedade de Nossa Senhora dos Remédios que ajuda, que Deus permite que não, Senhor bom Jesus. Isso aqui ainda vai separar, fica só a igreja. Aqui praticamente só tem duas famílias. Tem a família da Zolina, e tem a minha família, que é, como se diz, mais branco no caso. É as duas famílias praticamente que tem aqui no Mogol. Não é mais aquela vida que tinha, que comia bastante, que engordava pouco, criava galinha. Isso quase acabou, e poucas pessoas faz isso. Naquele tempo seria, era a tropa, era carro de boi, saiu urrando, cantando, cheio de milho. Tropa, os caideiros, tudo gemendo, carregado de mantimento para estrada fora. Feijão. Aqui antigamente tinha muita gente, muita mesmo. Mas hoje, sabe, lá só diminuir, né? Só diminuindo. Uns mudando, né? Você está vendo essas casas quase tudo fechado. Né? Então, a tendência é diminuir mais ainda. O que faz a missa aqui é o pessoal que vem de fora. Porque uma comunidade que não tem nada diferente, a missa chega a ser quase que uma festa, né? Onde todo mundo está se encontrando, né? Porque muita gente não sai de casa. Aí vê os parentes, vem os que vêm de fora. Antigamente tinha muita gente, era muita gente que morava na comunidade. Hoje o pessoal está mudando, dentro do arraial só tem 7 famílias. Fala que não é lugar de morar, que é lugar de voltar. Então esses que já foi mesmo. Dificilmente eles vão voltar aqui. A única coisa que pode fazer com que eles voltem é vir no velório, no enterro de algum parente. Não tem aonde fazer fartura de nada. Eu vou ficar na minha mão. Acabou com a surtura tudo. Agora tá lá, casa acabada, desdeixada. Nem um pé de flores você não vê ele mais. Porque nós foi para Três Corações. Nós ficou lá 2 anos e meio. E... Porque eles levou nós pra... Porque ele ficava na rua. Ele ficava pra mão dele. Eu fui também, porque ele ficou na rua. E saía pela janela todo dia. E ia dormir na rua. Aí um dia ele foi dormir lá na casa de um homem. Todo dia ele ia pra lá. Quando eu ficava atrasada, eu ia. Quando eu chegava em casa atrasada, quando tava assim, até eu ia. Quando eu ia lá assim, ele me dava as coisas de bom. Acho que ele tinha me dado um bezerro. Cadê ele? Morreu. No mesmo dia que ele me deu, ele morreu. Ele morreu de quê? De caganeira.
Foi bom que nós aprendeu muitas coisas. Nós jogava videogame, nós ia em missa todo dia. Não, todo domingo e quarta e sábado. Nós ia passear nas casas. Lá era bom, porque lá tinha um montão de coisas divertidas, como aqui não tem. Lá tinha piscina, nós ia em acampamento, nós nadava. Nós ia no campo, e depois nós ia embora. Nós veio pra cá. Daí nós veio pra cá, daí nós começamos a gostar daqui, né? Por causa da Cachoeira da Serrinha. Eles trouxeram até aqui. Eles trouxeram... Ai, que coitado de mim. Eles trouxeram nós até aqui, daí aqui assim a mãe... A avó pegou, assinou lá ela e a mãe, daí a avó e a mãe cuidam de nós. Eu falei pra avó assim, vó, vou chamar a senhora de mãe e a mãe de vó. Ô, vovó! Eu peguei esse costume de falar a mãe de vó e a avó de mãe. Eu queria ficar muito perto da minha avó, né? Eu queria, saber com o quê? Ficar perto de quem? Da minha madrinha, mas do meu padrinho. Da minha avó, toda a minha família. Não, vou embora. Demora. É só isso que eu vou falar agora, não vou falar mais nada. Porque dá vontade de falar quando eu lembro da minha família. Chorar quando lembro do meu avô. Ele é muito bom pra mim. Menu. O que é menu? Meu pai era pobre, criou 12 filhos, né? Pedacinho de terra, então a gente foi trabalhando, a gente conseguiu comprar bem umas terras. Aí depois o cara fez isso aqui, queria vender um bar. Aí eu peguei e comprei. Aqui era um assim, não era coberto com essas teias, não, coberto com essas teias brancas, entendeu? Aí um dia Terezinha falou assim, Joaquim, já comprou mesmo? Vamos montar o bar? Aí eu montei e estou aí até hoje. Mais vende é pinga. No ano passado teve um cara que bebeu umas pingas que depois não queria me pagar. Mas não esquentei muito a cabeça não. E ele sentou ali assim, ficou conversando fiado aí. Eles pegaram ele aí, a turma aí, tiraram, jogaram levou ele pra rua aí, mandou ele embora. Depois ele apareceu machucado. Que ninguém sabe como ele machucou. Aí sempre parece umas confusãozinhas assim. Ontem apareceu o irmão dele. Quis criar um carrozinho que ele tinha batido do irmão. A gente deu mão, ele camou, o cara montou o cavalo e foi embora. Aí sempre a gente faz isso. O cara quer brigar, você leva ele numa boa, manda ele embora. Tem dia que a gente fecha mais cedo, tem dia que fecha mais tarde. Tendo mais gente aí, a turma enteste mais, né? Agora tendo pouco, aí eu vou embora mais cedo. Comecei a beber cachaça, eu estava com uns 10 anos. Parei, eu estava aí com uns 45 anos. Sempre bateu, falei assim, eu vou comprar remédio, vou te dar para tu largar, beber, falei, não compra não. Quando eu fui começar a beber cachaça e não beber remédio, eu bebi a cachaça e bebi o remédio. Se mistura o remédio na cachaça e bebo, agora eu resolvi largar ele ao lado. Depois que eu machuquei bastante, lavrava os braços, tudo assim, fiquei tão braço, pelo larguei. Meus dentes estão acabando, tudo e nunca doeu, nunca. Eles arrumam aquela comissão assim na raiz do dente, doutor do rosto meio assim inchado, com um pouco de bambeiro arrancando. Eu, graças a Deus, eu já aspirei 2 dentes uma vez só. Com um cachorro mordeu. Que tinha minha cidade de morador, acabou tudo. Uns morreu, outros já mudaram, acabou. Não, eu tenho ideia de mudar daqui para aquele cemitério ali. Fora daqui, o lugar aqui é muito bom. Eu gosto daqui. Eu acho que no futuro aqui vai ser acabar. Porque ninguém vem, né? Só sai aí.
E essas músicas assim que tá sendo tocada hoje, vai sair tudo aí do DVD. Então a gente está escolhendo umas músicas boas para você depois na sua casa. Você tem assim um prazer muito grande de ouvir o nosso programa aí na sua casa. Mesmo depois que quando nós morrer, aí você vai ficar aí com o DVD e também ouvindo a Rádio Bitpock e ouvindo essa filmagem de hoje aqui. Então aquele abraço para todos vocês que estão ouvindo a Rádio Bitpock e ouvindo o nosso programa. E nós vamos trazer uma música do Teodoro Sampaio, Cabelo Cor de Mel. Eu vou mandar aí pro Serginho, meu cunhado, e lá na Capela Santa Filomena, São Vanderlei, a Dona Tana Oranite, lá perto da cidade de Lima do Oeste. Alô, São Vanderlei, aquele abraço para vocês. Porque o rádio trouxe muita alegria, eles têm assim 42 anos, que a minha mãe comprou um rádio, e a gente ficava assim pensando que podia ser aquela caixinha, né? Aquela caixinha que falava, e a gente ficava assim prestando atenção, mas gente, mas como é que pode uma caixinha dessa falar? Porque não chega ninguém, não sai. Aí um dia eu fui, a minha mãe saiu de casa, falei assim, eu vou abrir essa caixinha para ver se tem gente. Aí eu era criança, eu peguei um tamborete, coloquei assim, perto do armário, peguei o rádio, desci para baixo. Aí eu peguei uma faca, que não tinha chave de fenda, e abri, olhei dentro, não tinha nada lá. Aí eu fui, falei, gente, quando é que o povo foi? Sabe quando é que o pessoal foi? O pessoal ali saiu daqui, que não cabe ninguém. Precisa ter boa vocação e boa inteligência, né? Porque a pessoa da roça, para poder ter uma vocação para trabalhar no rádio, a pessoa que não é formada em meio de comunicação, depende de muita inteligência. Então o rádio ele é um aparelho que tem muita peça que transmite o circuito que passa por dentro para poder soltar a voz. Então tem os diodos, tem as bobinas, muita coisa é assim. E as ondas de rádio, quando tem a dobradora, tem a portadora, tem a onda ionosfera, que o rádio quando está funcionando assim, que ele vai baixando, então a onda chega, ela esbarra na montanha e ela volta. Aí a catarata que dá, uma onda de rádio dá 5.000 rodadas dentro do segundo, pela ionosfera do ar. Isso foi o que a gente estudou. Eu tenho meu diploma lá em casa. Eu ia trazer, mas esqueci. Tá lá. A minha infância eu passei muito trabalho, né? Porque naquela época a professora era brava demais, né? Batia mesmo, né? Então se a pessoa errasse uma palavra, a vara trabalhava mesmo. E eu mesmo tinha 3 palavras da letra quando era criança. A professora falou assim, dá lição. E eu falei para ela assim, eu falei assim, 2 palavras eu sei, mas a outra eu não sei não. Ela falou assim, você não está estudando não? Eu falei, estou estudando, mas essa aqui eu não estou sabendo não. Então era 3 palavras, era urva, vivia, viúva. Então a viúva não sabia falar. Aí ela me bateu demais mesmo. Bateu em mim, machucou eu muito. A professora queria que a pessoa soubesse de qualquer maneira, e não é assim. A professora tem que ensinar, não pode bater, porque ninguém gosta de apanhar. Então, por isso que sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, que na hora que ela começou a bater, que começou a doer demais, eu gritei Nossa Senhora Aparecida, levei a mão, segurei, aí que ela parou de bater. Então, sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, porque quando ela bateu demais mesmo, eu chamei a nossa mãe, que é a rainha e padroeira do Brasil. Então tem muita fé que Nossa Senhora Aparecida. Então tem a santinha lá na cabeceira da minha cama, quando eu deito, ela está lá me olhando, estou dormindo, mas ela está acordada, seguindo todos os passos da vida. O padre chegou lá e falou assim, vovô, preciso que você repete comigo as palavras, que é muito importante para depois da morte, viu? Tá, seu padre, eu tô sabendo que não tem mais saída para mim, né? Vou morrer mesmo, o que eu tenho que fazer? Falou, vovô, repete comigo, viu? Muito importante. Eu renego o demônio. E o velho encalado. Repete, vovô, comigo. Eu renego o demônio. E o velho encalado. Por que, vovô, que você não quer falar eu renego o demônio? Falou, seu padre, enquanto eu não tiver certeza para onde eu vou, não quero me comprometer com ninguém, não.
Então, coloque preto logo. Eu costurava para minha família, fazia comida, né? Para toda a família. Cerca de horta ali, ó. Que a cerca ali, ó. Eu com as minhas meninas, uma segurava num pau e eu pontava um cafoice, fincava um moirão e amarrava a cerca. Fazia a cerca. Para mim não tinha nada que me embaraçava. Esse banquinho que está aí, de trás daí, foi eu que fiz. Né? Pegaram serrote, serro. Fazia. Agora não faço mais nada, a não ser comida. Né? Não faço mais nada. Mariazinha tá aí? Hein? Mariazinha tá aí? Não. Mariazinha Você fala pra ela que eu te escondi, mas eu falar que não precisa levar o almoço só pro tijolo, não. Pois não? Não, porque eu te escondi já veio. Já veio? Ó. Deixa eu ver. Tem felicidade para ela cuidar. Tchau. Esse aqui eu, aqui meu marido, aqui é a filha, aqui é a outra filha. Esse aqui é neto. Esse aqui eu não estou sabendo se é neto também aqui. Estou enxergando um pouco. Isso aqui é uma colega nossa. E esse aqui quando ele já estava bem doentado. Aqui, está sentado aqui nessa cozinha aqui. Só que ele morreu com essa fisionomia que está aí. Mudou não. Eu mudei para aqui em 43, né? Nós estamos... Eu sei das coisas, mas aí não quero, sei, mas não sai nada para falar o que é direito, tá? Tem muita fé em Deus. E é o que está fazendo eu viver isso, tá? Se eu não tivesse fé em Deus, antes de falar, não dá para viver, não. Que a gente passa uns barrancos na vida que é pesado, né? Eu já passei bem uns trechos na minha vida que só Deus é que dá força para vencer, tá? A morte do meu marido mesmo foi de amargar. As almas da rancharia são almas milagrosas, segundo os fiéis que vivem. Eu sou uma negra, eu sou muito devota às almas da rancharia. É feito muitas promessas para essas almas da rancharia e geralmente são alcançadas essas graças. Elas fazem milagre, a pessoa pede e é atendido. Se acha apertado, pega aquela alma da rancharia. Qualquer dificuldade que passa. Até cura de doenças. Quem diz que é porque ela é um lugar sofrido. O pessoal tem essa fé. Quando o Bicho-Pop surgiu em frente da igreja,
sempre permaneceu ativa. Tanto é que há uns 5 anos atrás é que apareceu outras religiões, no caso evangélicas. Na época o pessoal frequentava mais os atos religiosos, que eles não tinham nada para fazer também. Então eu ia falar que ele vinha à missa. Ele vinha à missa nada, ele vinha para poder chamar um camarada para trabalhar, para vender uma vaca, pegar um cavalo, os jovens para ver uma namorada. E nos dias de hoje tem televisão, tem bares, tem muito lugar para ir. Por isso rezar é para coroa. Mas os padres hoje é muito preguiçoso, isso é um absurdo. A minha mãe lavava a igreja de Lima Duarte de joelho, com pano, esfregando. Ela morreu, nunca ganhou uma missa, porque eles não celebram esses aqui de Lima Duarte. Só celebram assim no conjunto. É hoje em dia, sim, né? Não Padre é uma celebra preguiça. missa especializada para uma pessoa só. Padre que é boemia, só pedir dinheiro na torcida. Nós sempre tem hora que eu estou fazendo, eu estou assistindo aqui, eu estou pecando. Porque é dando número de telefone para mandar dinheiro. Cheguei aqui em abril de 92, né? Achando que em 6, 8 anos eu chegava àquilo que está hoje, né? Mas não chegou, ainda falta alguma coisa para completar. Um dia desse eu desci com o senhor aí. Senhor aposentado, bem preparado na vida, né? E uma professora. Eu estava no ponto do ônibus, né? Esperando o ônibus porque eu ia descer para Lima Duarte, ele passou, vamos descer? Ué. Pode, desce aqui. Fui com ele. Certa altura abaixo começou o assunto de padre, tal, da igreja, dos malfeitos da igreja, mais isso, mais aquilo outro. Eu estou caladinho, ouvindo. Até que ele falou assim, nós vamos cansar de andar com filho de padre. Está cheio de filho de padre por aí afora. Eu falei, pois vocês estão andando com um filho de padre, gente. Vocês estão andando com um filho de padre. Agora me admira vocês admirar tanto assim. Por que o filho de engenheiro, ele é filho de engenheiro, é filho do engenheiro fulano de tal, é filho do juiz fulano de tal, é filho do médico fulano de tal, e o filho do padre é o filho do padre. Ele é um homem que exerceu uma profissão, né, que não permitia casamento. Mas o sujeito viver num buqueirão desse naquela época, tá cheio de padre por aí afora, a gente está cansado de saber que tem filhos. Nós somos 3 irmãos. Esse aqui eu tenho. Não sou muito bom de orelha, não. Porque tem música que só toca de ouvido, né? E eu já não gosto de tocar de ouvido. Eu gosto mais de ler. Aí eu toco qualquer banda. Não sou bom não, sabe? Mas aí, o que eu falo? É força de vontade. Música não existe um melhor do que o outro. Porque às vezes ele tem mais coragem, persistência do que eu. Eu tive uma banda de forró. Toquei muito essa mediação nossa. Aí, mas é aquele negócio que eu falo pra vocês. Você precisa de equipe, é difícil, né? Porque você tem uma força, eu tenho outra. Aí, ou às vezes nós somos 4 aqui, então todos 4 têm que fazer a mesma coisa. Tem que ter a boa vontade que o outro tem. E muitas vezes a gente ia tocar num lugar, que uma vez eu fui tocar no IPT cheio, aí tem um baixista nosso, fugiu. Sumiu. Falei, gente, eu tenho compromisso hoje à noite. Uma hora dessa que eu tava correndo atrás do baixista. E o cara largou nós na mão. Na Mãe do Ouro a gente vê sempre, né? Eles falam que onde ela desce, né? Você já viu quando... Fala que é estrela cadente, né? Aí a gente tá olhando assim, quando ela desce, né? Onde ela desce tem ouro, né? Ah, mas tem nada, porque aqui a gente vê demais. Só você ficar aqui de noite, aqui, depois das 7 horas, só você ficar olhando, você vê um. Então se fosse assim, a gente tinha ouro demais aqui. Aqui já foi explorado, né?
Mas eu acho que, sei lá, eu acho que isso é lenda, né? Mas diz que é verdade, né? Que onde ela desce, ali tem ouro, né? Mas geralmente ela desce muito longe, aí você não perde a visão, não, porque ela desce naquele alto. Se ela tivesse um ponto de referência, deixasse, descesse aqui, opa, aqui tem, então vamos procurar. Mas aqui tem muita história. Uma vez eu trabalhava lá no sítio nosso, né? Então quando chegava a Semana Santa, aí a gente vinha pra cá, né? Porque lá não tem nada, né? Então a gente vinha, aí de madrugada tinha que voltar pra tirar leite, né? Eu era retireiro, aí isso me parece que era quinta-feira, a gente ia pra lá de madrugada na sexta. Aí a gente era acho que 6 no jipe, o jipe muito pesado, né? Nós tivemos que apiar. Aí o que acontece? Eu fiquei mais pra trás da turma, eles correram, acho que um bocado conseguiu subir no jipe depois que ele dropou no morro e foi, né? Acho que eu tardei um pouquinho e fiquei pra trás. E o jipe não pôde parar pra me esperar, aí foi embora, né? Aí no alto tinha um porteiro assim, aí eles passou na porteira, a porteira fechou. Coincidência. Mas, na verdade era um mataburro, a porteira era do lado do mataburro. Aí o mataburro, eu vou chegando no mataburro, né, assim, cansado, quando ele apontou aquela luz na frente, um farolete doido. Então eu perdi um pouco a visão, né? Falei, não, deve ser algum carro, eu encostei. Quando vi aquela luz veio e bateu na porteira. Passou fogo pra todo lado, né? Explodiu. Falei, gente, mas tem uma coisa errada. Eu caí no meio do mato e fiquei caído, vendo aquela fogaria. Aí passou um pouquinho que sumiu, peguei rezando. Aí rezar o credo é bom, né? Eles falam cruzado, né? Aí eu comecei a rezar lá, mas nem acabei. Quando vi aquilo sumiu, cara. Falei, gente, tem uma coisa errada. Quando eu cheguei lá no jipe, eu nem falo mais tinha. Aqui de primeiro eu era muito assombrado, né? Aqui de primeiro tinha um... Eu até já vi barulhada, né? Eu mesmo até nunca vi nada, não. Aqui de primeiro tinha umas cavas fundas, não era desse jeito, não. Aí disse que tinha meia-noite, passava um cavaleiro. O cavaleiro da meia-noite que eles falavam. Aí descia pra rua fora, os cachorros tudo gritando, diz que aqui tudo recolhia, né? Aí, mais no final aqui da rua, disse que fazia uma boreada rodando um latão pra rua abaixo. Mas aí isso foi e não acabou, a gente não veio mais falar. Mas de primeiro falava muito. Eu até já vi, entendeu? Mas assim, ver pessoalmente nunca vi não. Eu ouvia. A gente ouvia cara barulhado dos cachorros, né? Aí eles recolhiam tudo. E que o cavalinho continuava batendo as ferraduras. Vamos lá. 1, 2... Ó, Pinga, ou o seguinte, na época dos escravos, eles faziam muitos negócios de melado, rapadura, açúcar mascavo, ficavam no lugar do açúcar comum, industrial. Então os caras aqueles sobrados, os escravos ficavam com sobrado maior, um sobrado grande, que essas casas de coronel tinham sempre aqueles sobrados. Né? Então ficava fazendo, então começou a subir o vapor pro teto. Quando chegava no teto, que eles faziam uma taxa muito grande, subia pro teto, descia, aí ficava pingando do assoalho, do sombrado lá para baixo.
Eles paravam a vasilhinha e ficavam tomando aquele suorzinho. Aí eles começaram a ficar assim, meio bobado, meio tonto. Então os coronel começou a ver o que está acontecendo, o pessoal está tudo meio bobo, fazendo queimelado. Está acontecendo alguma coisa de errado. Só que o coronel não ia provar aquilo. Pediu lá um servidor do celular para provar aquilo. Provou. Aí começou a ficar meio bobado também, começou a ficar alegre, rir muito, falar muito. Aí ele resolveu experimentar, os coronel experimentou, gostou. Aí colocou o nome de pinga, um porque ficava pingando de assombrado e o pessoal bebendo. Então foi os escravos mesmo que descobriu a pinga. O bisavô estava moendo cano no engenho, por falta de sorte dele. Às vezes foi tendo um caso de descuido. Aí ele colocou a mão no engenho e perdeu um pedaço da mão. Então ele inventou um braço de pau, madeira de jacarandá. Colocava o bracinho dele aqui, amarrava com as fitas ali, capinava, roçava. Ele ainda conseguiu com esse pedaço de pau aqui matar uma onça. Antigamente uma parte era muito bom, né? Eu comia as coisas tudo sadia, tudo coído aqui na terra. Agora hoje você tem que buscar tudo na balança. E tudo com água tóxica, veneno, né? Porque o fazendeiro não comprava nada na venda, tudo era coído na terra. Porque tinha os trabalhadores que se não plantasse, eles não comiam, né? O pobre vivia não sei por quê. Porque os ricos eram ruins, os poderosos eram ruins, os pobres. Nessa parte era uma coisa, mas os coitados sofreram muito. Eles sofreram para sobreviver, porque o fazendeiro ainda tinha o leitinho, pouco, mas ainda aquele dinheiro do leite ele guardava ele, que ainda comprava a terra do vizinho, porque ele não precisava daquele leite. Um dia me ligaram dizendo que a fazenda aqui, o engenho, estaria à venda. É aquela fazenda, quando você desce na cruzação, você vê lá embaixo, não sei o que. Não, é essa mesmo, eu sei qual é. Aí, quanto é? Tanto. Aí eu perguntei a ele, falei, olha, aquele morro ali é da fazenda? É da fazenda. E aquele de lá? É também. A divisa é ali? Não, a divisa droga. Droga. Eu falei, então tá bom demais. Eu já estava feliz da vida com aquilo que eu estava vendo. Depois que ele me disse que a divisa drobava lá, foi tudo de bom. A gente vinha pra cá pra quê? Pra noite se reunir, fazendo esse som, tomar uma cachaçinha, fazia aquele ritual todo do violão, de tudo mais que poderia compor o bom desempenho daquele momento ali. Você tinha a serra totalmente livre, liberada pra gente, pra ir pra onde quiser e ainda podendo ir de jipe. A cidade com esse folclore riquíssimo, com todas as tradições inalteradas, nenhuma influência externa, quer dizer, as crianças brincavam de roda, os meninos com a bola de gude, os rapazes falavam do cavalo e da sela, os velhos lembravam das dificuldades que eram. Então a gente convivia realmente com um povo que lutava, que a vida naquele tempo ainda era muito mais difícil. Você sentia bem a diferença de dois mundos, né? O da cidade com o interior.
passou por muitos anos, Bitipoca ficou um lugar bem, isso é um pouco que eu sei, ficou bem isolado, era um lugar de difícil acesso, onde tinha muitas doenças, pouco recurso. Então era muito difícil sobreviver aqui mesmo, era difícil mesmo. E agora na década de 80, quando em 73 o parque foi criado, já depois da década de 80, 86, 90, início de 90, assim começou o turismo aqui, o pessoal começou a achar isso aqui. E foi isso que eu acho que revolucionou a vila e a vida de todo mundo aqui, inclusive a minha. Na época não era parque, era Serra Grande. Então essa Serra Grande era um terreno que todo mundo, na época do inverno, eles ia lá e queimava um pedaço grande para quando viesse a chuva que virava pastagem. Não tinha dono, não tinha nada, estava vago para aproveitar o pasto, né? Houve-se um boato que o terreno pertenceria à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Na época essa pertencia à igreja. O Estado doou a área para o Instituto Estadual de Floresta. Mediu tudo, cercou, né? Começou então a cobrar, a fiscalizar, a tomar conta melhor dos terrenos. E hoje a busca aqui é das belezas naturais através do turismo. Todo dia tem um diferente subindo, um novato. A razão de eu estar aqui, eu devo ao paredão de pedra. Existem movimentos internos que são me dados pela filtragem da minha retina que fazem parte de uma emoção muito grande, e esse foi um dos lugares. E aí eu cheguei e falei, eu quero Ibitipoca. E aí comecei a caminhar no arraial e ver essa possibilidade de paz que a gente tem aqui e a possibilidade de juntar essa paz a uma possibilidade de criação. Quando eu cheguei e você andava ali por baixo, você tinha uma quantidade imensa de pessoas vendendo artesanato, enfim, de vidas e culturas alternativas, até eu chegar à minha última, era a última loja da rua, até chegar à minha loja. Isso eu não vejo mais em Ibitipoca. Não sei se compena o saudosismo, porque eu acho que isso faz parte também da cidade, ou se achando muito bom também, porque é uma questão de modificação de público. Estava vestido com essa roupa aqui, que é uma doma de cozinheiro. E eu não sei quem é o senhor. Ele passou por mim e perguntou assim, o senhor é padre? Aí eu falei, não. Aí ele passou, me olhou, né? Nunca tinha visto ninguém de doma, com certeza. E passou, me olhou e foi embora. Aí eu voltei, saí, eu tava com um cap de cozinha, aquele cap alto. Aí ele passou de novo, é bispo? Existe uma pessoa aqui que eu não consigo entender o que ela fala. E aí um dia ela estava falando comigo rápido e eu olhando para ela, fingindo que estava entendendo, porque eu não ia ser mal educado de virar as costas e ir embora e falar, bicho, não estou entendendo nada. Porque eu, sim senhor. E ele mais irritado ele ficava, e eu, sim senhor, eu acho mesmo que você tem razão. Aí no final eu entendi que ele falou assim, pô, mas eu tô te xingando. Aí eu falei, desculpa, então eu não entendi. Eu não sou o último que cheguei aqui não, mas eu tô entre as últimas pessoas. Eu conheço muito pouco ainda assim
de tudo aqui, entende? São 4 anos e meio. 4 anos e meio não dá uma existência, né? Isso é muito pouco tempo. E eu pretendo ficar. Então, com o turismo, hoje deu opções de várias pessoas se criar na vida, ter seu próprio comércio, ter seu próprio atendimento. Mudou, meu filho. De primeiro, a Bitpoca era um silêncio, era uma beleza, até pra você ir nela e tudo. Agora não, só você vê só turista, mais nada. Deus me livre, Bitpoca mudou muito. Tem pouca gente do lugar na Bitpoca. E Bitpoca aumentou toda a vida e você só vê casa de turista. Mais nada. Tem muita gente boa, né? Mas tem uns que a gente não pode confiar neles. Né? A gente tem até medo de sair. E eu não posso falar isso não, porque esse tempo teve fazendo uma pesquisa. Aí eu falei com ela que a Bitpoca acabou, depois que entrou turista aí na Bitpoca, a Bitpoca acabou. Aí essa dona é lá de Juiz de Fora. Um dia ela chegou perto de mim, que eu não tinha que falar isso com a Bitpoca, que acabou com os turistas. Eu falei, é mesmo, os turistas que mandam aqui. De fato. Tem que sujeitar isso tudo. Porque o turismo trouxe riqueza à Bitpoca. Que entra muito dinheiro aí de turista. Entendeu? Agora, do tempo que nós foi criado, não é Bitpoca mais. Tem muita diferença grande. Às vezes tem pessoas que vieram morar aqui que gostam mais daqui que de repente pessoas que nasceram aqui. Isso aí é fato, isso aí é em todo lugar, não é só em Bitpoca. Então a gente tem que dar valor a essas pessoas, sim, se elas quiserem vir, porque aqui Bitpoca é um teste. Às vezes as pessoas vêm para querer ganhar dinheiro também, e não é bem assim. O dia a dia aqui, o ritmo é mais lento, tem que ter paciência. É um lugar que cresceu, mas graças aos empreendedores até que vieram para cá, compraram terreno, fizeram pousada. Desenvolveu não só a vila, desenvolveu a região, né? Há 35 anos atrás, Bitpoca só tinha 40 casebres. Hoje tem aproximadamente 900 moradias. E pegou para crescer mesmo já tem uns 20 anos. 10 anos para cá acelerou mais ainda. Está sendo votado uma expansão urbana aqui na Bitpoca. A expansão, no meu modo de pensar, foi muito grande. Eu acho que não houve planejamento, eu tenho medo disso aqui. O que eu estou vendo é esse arraial crescendo desordenadamente e em pouco tempo acabando. Muitos daqui da região deixaram de trabalhar na roça para ser empregados. O homem do campo atrapalhou muito, né? Piorou muito, porque não tem ninguém para ajudar. Também não acha, ninguém quer cortar capim, porque tem outra bocada melhor, né? O turista para fazer uns aterrinhos de meia hora dá 50 mil, 100 mil reais. Antigamente, ó, o nego brigava para plantar um pedacinho de milho, quando ia fazer um corte de feijão assim para plantar, um corria mais cedo para marcar no lugar melhor, compreende? Aí dá até briga. Agora hoje, se você chamar um sujeito para plantar feijão, você está espantando ele. Na nossa região a terra é muito ruim, a gente não tem como, a topografia é péssima, você não tem como mecanizar. Então, não tem como essa região competir em milho, por exemplo, com agrobusiness, né? Não tem jeito. E aí as pessoas preferem comprar o milho e vão desistindo de fazer as coisas na roça. Por que está comprando tudo? Quer dizer, é um questionamento, mas por que comprar, por que não? Qual o produtor rural? Quer dizer, o produtor rural vive, o que tira leite vive como um escravo. Tem que acordar às 4 da manhã para ir buscar gado e tal, e no final ganha uma mixaria. Como é que a gente vai convencer ele a plantar mata? Aí ele vai perder mais ainda. Ninguém quer fazer isso, então a gente tem que fazer para crescer a reserva. E eu ainda acho a reserva muito pequena, quer dizer, o parque tem 2.000 hectares, a gente tem 3.000, a gente junto tem 5.000. Isso não é nada para a biodiversidade. Boa parte das terras que a gente comprou já não tinha mais ninguém, já estava abandonada. Tinha alguém que colocava um gado e tal, mas que não morava por ali. Ou eram velhinhos que já estavam desesperados para ir para a cidade porque os filhos já tinham ido. Porque saiu uma grande parte de pessoas aí de
70 anos para cima, que já não estava, já estava passando necessidade, né? Porque ninguém ia trabalhar para ele. Ele não aguentava, né? Agora tem a Saint-Gobain. A Saint-Gobain abrangiu uma área muito grande aqui. E essa ela expulsou o povo. Deixou ali poucos pedaços. Está tudo plantado em eucalipto. Você planta lá vários hectares de eucalipto. Ali tudo tinha animais ali assim. Tatu, tinha tamanduá, cobra. Tem a formiga. A formiga vai alimentando as folhas do eucalipto. Então o que eles fazem? Vai lá e joga um remédio. O que acontece com a formiga? Morre. O tamanduá precisa alimentar da formiga. O que acontece com o tamanduá? Morre. Cobra. Vai ficar num lugar seco, não produz nada, só eucalipto, não tem mato, não tem bicho nenhum. Vai pro sítio vizinho, o pobre coitado não tem nenhum. Não tem nenhum pé de eucalipto, vai lá, tem uma reila, uma vaca, vai lá e morre na vaca. A renda já tá pouca. Morre na vaca, vai perder a vaca, vai morder no cavalo, ou até nele mesmo. A questão ambiental é complexa, porque eu acho que a gente tem que proteger e tal, mas as pessoas têm que comer também, né? Quer dizer, tem muita gente aqui que praticamente o Ibitipoca é uma grande app, né? Quer dizer, ou você está na beira do rio, ou você está no topo de morro, ou você está numa encosta íngreme. Então tem que achar um equilíbrio para isso. O que eu já ouvi falar que eu achei legal é que o produtor rural no vermelho não vê o verde. Aqui o que nós produzimos aqui é tudo subsistência. É um feijão, um milho para subsistência. A mão de obra rural acabou, não tem mais mão de obra. O leite nós produzimos, o leite é que tem um comprador todo dia, mas nós não temos, não é comprador, nós não somos vendedor de leite, somos entregador de leite. Quem põe o preço no leite é o laticínio. Vai cortar uma estaca, por exemplo, de candeia para fazer uma cerca, você é punido. Mas pode chegar um comprador de candeia, porque tem um plano de manejo, e cortar muitas estacas de candeia para a indústria do óleo, isso, aquilo, etc. e tal. Fez um projeto, pode. O melhor plano de manejo que tem é o do próprio produtor. O produtor vai querer estragar a terra dele? Não. Por que ele vai estragar a terra dele? Ele precisa dela. A terra para nós aqui, para o pequeno, ela é a mãe da pessoa, porque ela produz, ela te dá o alimento, ela te dá o sustento. Agora, a grande indústria, ela planta tudo em monocultura e vira as costas e tem logo, é diferente. Pouca gente acredita que nós estamos numa outra era. Nós estamos numa era, em vez de cortar uma árvore para plantar feijão nela, nós temos que plantar mais árvore e comprar esse feijão da onde produz. É mais adequado. O que nós precisamos produzir é ar puro, conservar ar puro e a natureza em si, que é a razão desse turismo nosso. Não é só o parque, mas o entorno todo.
trabalhar muito cedo, sabe? A minha mãe morava ali em Andorinhas, aí até hoje eu falo com ela, nossa mãe, a senhora foi muito corajosa. Foi um pessoal nadar na cachoeira, aí o pessoal falou assim, nossa, eu adorei sua filha, você não quer me dar essa filha pra ir trabalhar lá de fora comigo? Aí minha mãe, pode ir, se ela quiser ir, ela pode ir. Aí eu fui, eu tinha 8 anos, eu era babá. Assim, lá nos locais não tem opção de serviço, sabe? Então, é o que, tipo, pra fazer, você tinha que fazer, não tinha opção. Eu tomava conta de um sítio, perto da minha casa mesmo, sabe? Tinha um escritório ali, o primeiro dia que eu vim pra só conversar com a Raquel. Aí o dia que eu vi, aí a Raquel falou assim, ah, Marisa, vai fazer almoço hoje. Tem 15 pessoas. Eu falei assim, meu Deus, 15 pessoas? Aí fiz o almoço, eles chegaram, comeram. Eu falei assim, nossa, e aí, será que eles vão gostar? Morrendo de medo. Será que eles vão gostar? Será que não vai? Aí todo mundo comeu, o Renato falou assim, nossa, Marli, muito boa a sua comida. Aí passou uns 3 meses, 4 meses, a Raquel me falou, se eu ia ser cozinheira-chefe, se eu queria. Aí eu disse, ah, Raquel, eu vou ficar com medo, eu não tô preparada ainda. Aí eu falei assim, ah, tenta, se não der certo, você volta a ser cozinheira normal de novo. Aí eu fui, tô aí até hoje. Fui pro Rio, fiz um curso com o Claude, eu fiquei 1 mês lá fazendo um curso, que eu aprendi esses empratados de jantar. Foi uma experiência assim, que eu nunca tive na minha vida, eu nunca tinha ido no Rio, sabe, chegar lá sem conhecer ninguém, eu chorava todos os dias. Eu achei que eu nem ia conseguir, sabe, foi assim, porque eu tinha muita vontade mesmo de aprender, sabe, eu sempre tive vontade, porque o meu sonho, eu sempre gostei de cozinhar. Então, assim, eu só consegui mesmo que eu tinha muita vontade, porque senão eu não tinha conseguido. Olá, ok. 1, 2. Fica ela. É 6 reais. É 6 reais. Fica ela. É 6 reais. É 6 reais. Para chorar. 6 reais. É 23, vai na coxa! É 23! É 24! É, moleque! É 24! É 25! Não come no pé! É 25! Não come no pé! Já foi meu pai, já foi minha mãe, já foi um filho, já foi um marido, né? Mas não esqueço de nenhum, não. Tem isso tudo guardado, né?
Amém.